Eles não querem que você saiba disso, e talvez este vídeo seja deletado em breve. O que acontece depois da morte? Será que tudo simplesmente apaga, como um interruptor que desliga? Ou existe algo tão grandioso que desafia tudo o que já nos ensinaram? Raymond Moody passou décadas investigando esse mistério e fez descobertas assustadoras. Mas cuidado! Há pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. Os céticos insistem que tudo não passa de um delírio, mas porque milhares de pessoas ao redor do mundo relatam as mesmas experiências depois de morrerem por alguns minutos. A ciência está escondendo algo? O que os que passaram pela morte viram? Eles receberam mensagens de forças superiores? Assista até o final, porque eu vou revelar detalhes que poucos conhecem e ainda vou te dar um presente especial que pode mudar para sempre sua forma de enxergar a vida e a morte. Mas atenção, esse conhecimento pode abalar suas crenças mais profundas. Você está preparado para saber a verdade? Agora me diga, você realmente acredita que a morte é o fim ou que existe algo muito maior esperando por nós? Comente sua opinião e me diga de onde está assistindo, porque eu vou tentar responder a todos. Quem é Raymond Moody? Raymond Moody é um renomado médico e filósofo que revolucionou os estudos sobre o que acontece após a morte. Nascido em 1944, ele se dedicou a investigar relatos de pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns minutos e voltaram à vida com histórias impressionantes. Considerado o pai das pesquisas sobre experiências de quase-morte, EQM, Moody trouxe ao mundo um dos conceitos mais intrigantes da humanidade, o túnel de luz, fenômeno descrito por inúmeras pessoas que passaram por momentos de morte clínica. Sua jornada começou na medicina, mas foi seu interesse pela filosofia e psicologia que o levou a explorar relatos de pacientes que diziam ter viajado para outra dimensão, encontrado seres luminosos e sentido uma paz indescritível. Vida depois da vida. O livro que mudou tudo. Em 1975, Raymond Moody publicou Vida Depois da Vida, um livro que impactou milhões de pessoas e trouxe ao mundo o termo experiência de quase-morte. Baseado em mais de 150 relatos, o livro revelou um padrão comum nas experiências de quem voltou da morte. Sensação de paz profunda, saída do corpo e visão de si mesmo de fora, passagem por um túnel de luz, encontro com seres espirituais, revisão da vida em questão de segundos, retorno ao corpo com uma nova visão sobre a existência. Desde então, Vida Depois da Vida se tornou referência mundial, desafiando a visão tradicional da morte e levantando a possibilidade de que a consciência continua além do corpo físico. As descobertas de Moody foram tão impactantes que inspiraram cientistas, médicos e pesquisadores a aprofundarem os estudos sobre a vida após a morte. Muitos deles confirmaram que esses relatos não são alucinações, mas sim um fenômeno real que acontece com pessoas ao redor do mundo, independentemente de cultura ou crença. Agora, a grande questão é: se milhares de pessoas passaram por isso, será que a morte realmente é o fim? Ou estamos prestes a descobrir um dos maiores mistérios da existência? O que são as forças superiores? Desde os primórdios da humanidade, diferentes culturas e religiões falam sobre seres de luz, entidades espirituais e forças superiores que guiam nossa existência. Mas quem ou o que realmente são essas forças? Seriam anjos, seres interdimensionais ou apenas manifestações da própria consciência humana em um estado expandido? A visão espiritual. Em diversas tradições espirituais, acredita-se que forças superiores são entidades benevolentes que orientam e auxiliam a humanidade. Algumas crenças descrevem esses seres como anjos da guarda, protetores que acompanham cada indivíduo ao longo da vida. Mestres espirituais, guias que transmitem conhecimento e mensagens importantes. Seres de luz, entidades puras que ajudam no momento da transição entre a vida e a morte. Muitos relatos de experiências de quase-morte
EQM, incluem encontros com essas presenças luminosas que transmitem amor incondicional e um profundo senso de paz. A visão científica. Do ponto de vista da neurociência, alguns pesquisadores tentam explicar essas visões como fenômenos gerados pelo cérebro em estado crítico. Eles argumentam que a falta de oxigênio e a liberação de neurotransmissores podem causar alucinações e sensações de transcendência. No entanto, há relatos intrigantes que desafiam essa explicação. Pessoas cegas de nascimento que, ao passarem por uma EQM, descreveram detalhes do ambiente ao seu redor. Pacientes que, durante a morte clínica, relataram informações que não poderiam saber, como conversas entre médicos em outra sala. A sensação unânime de paz e amor absoluto que essas pessoas experimentam, algo que não pode ser explicado apenas por processos químicos do cérebro. Mensagens dos seres de luz. Muitas pessoas que tiveram uma EQM afirmam ter recebido mensagens desses seres luminosos. Entre os ensinamentos mais comuns estão: a vida continua após a morte e este mundo material é apenas uma etapa da jornada. O amor e o perdão são as forças mais poderosas do universo. A vida tem um propósito e cada experiência é um aprendizado. O medo da morte é desnecessário, pois o que vem depois é um estado de plenitude e compreensão. Esses relatos são consistentes entre pessoas de diferentes religiões, culturas e origens, o que faz muitos acreditarem que as forças superiores realmente existem e estão tentando nos enviar um aviso. Mas será que estamos prontos para ouvir essa mensagem? O processo de transição da morte. A morte é o maior mistério da humanidade, mas e se ela não for o fim, e sim uma passagem? O que realmente acontece no momento da morte? Raymond Moody estudou centenas de relatos de pessoas que passaram pela morte clínica e voltaram para contar o que viram. Esses testemunhos mostram padrões recorrentes que parecem revelar um processo universal de transição para outra realidade. Os padrões das experiências de quase morte, EQM, sensação de paz profunda. Ao contrário do que muitos imaginam, o momento da morte é descrito como extremamente tranquilo. A maioria das pessoas relata um estado de serenidade absoluta, sem dor ou medo, saída do corpo. Muitas pessoas dizem ter se visto do alto, observando seus próprios corpos e tudo o que acontecia ao redor. Elas descrevem detalhes precisos, como conversas entre médicos ou familiares, muitas vezes em locais onde não poderiam ter ouvido nada. O túnel de luz. Esse é um dos aspectos mais famosos das EQMs. Muitos relatam serem atraídos por um túnel de luz brilhante, sentindo-se levados a um espaço de amor e acolhimento. Encontros com seres de luz. Nessa etapa, algumas pessoas afirmam encontrar entidades espirituais que podem ser interpretadas como anjos, guias ou até mesmo entes queridos já falecidos. Esses seres costumam transmitir mensagens de conforto e ensinamento. Revisão da vida. Outro padrão comum é a revisão da vida, onde a pessoa revive cada momento da sua existência, sentindo as emoções que causou nos outros. Se fez o bem, sente a alegria que proporcionou. Se fez o mal, sente o sofrimento que gerou. Esse processo não é um julgamento, mas um aprendizado profundo. A decisão de voltar. Muitos relatam que foram informados de que ainda não era sua hora e que precisavam voltar ao corpo. Outros descrevem que tiveram a escolha de seguir adiante ou retornar, muitas vezes motivados pelo amor a seus familiares. O que podemos aprender com essas experiências? Os relatos das EQMs trazem ensinamentos profundos sobre a vida e a morte. A morte não é o fim, mas uma transição para outra realidade. O que realmente importa não são bens materiais, mas os sentimentos e ações que cultivamos. O amor e a compaixão são as forças mais poderosas da existência. A vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Se esses relatos forem verdadeiros, o que isso significa para nós?
Será que estamos vivendo da melhor forma possível, aproveitando cada dia como um presente? Talvez a maior lição que as forças superiores querem nos passar seja simples. Não tenha medo da morte, tenha medo de não viver plenamente. A mensagem das forças superiores. Se a morte não é o fim, o que as forças superiores querem que saibamos? Por que tantas pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM, relatam as mesmas mensagens vindas de seres de luz? Raymond Moody entrevistou milhares de pessoas que estiveram clinicamente mortas e retornaram com um novo entendimento sobre a vida e a morte. Os relatos, vindos de diferentes culturas e crenças, possuem padrões surpreendentemente semelhantes. O que essas experiências têm em comum? A vida tem um propósito. Muitas pessoas que tiveram EQMs afirmam ter compreendido que cada experiência, por mais difícil que seja, faz parte de um grande aprendizado. Nada acontece por acaso. Cada encontro, cada desafio, cada escolha molda nossa jornada espiritual. O amor e o perdão são essenciais. Uma das mensagens mais recorrentes é que o amor é a força mais poderosa do universo. Não se trata apenas de amar os outros, mas de aprender a perdoar tanto os outros quanto a si mesmo. O ressentimento e a culpa nos aprisionam, enquanto o perdão nos liberta. O medo da morte não deveria existir. Aqueles que passaram por uma EQM descrevem a morte como uma experiência de paz absoluta, sem sofrimento ou dor. Muitos afirmam que o medo da morte nos impede de viver plenamente, pois nos faz focar no material e no passageiro, em vez de buscarmos o que realmente importa. Como essa mensagem pode transformar nossa vida no presente? Se soubéssemos com certeza que a vida continua, viveríamos de maneira diferente? A resposta é sim. Buscaríamos menos bens materiais e mais experiências significativas. Passaríamos mais tempo com quem amamos. Resolveríamos conflitos em vez de alimentar ressentimentos. Viveríamos sem medo, sabendo que cada desafio é uma lição para o crescimento da alma. Se essas mensagens vieram realmente de uma fonte superior, talvez o maior segredo da vida seja aprender a amar, perdoar e viver com propósito, sem medo do que vem depois. A grande pergunta agora é: você está vivendo a sua vida da melhor maneira possível? Como se preparar para a transição? Se a morte não é o fim, mas sim uma passagem, então como podemos nos preparar para esse momento? O que podemos aprender com aqueles que passaram por experiências espirituais profundas e voltaram para compartilhar seu conhecimento? Raymond Moody passou décadas estudando relatos de EQMs e, através dessas histórias, descobriu que viver sem medo da morte significa viver plenamente. Mas como isso é possível? Relatos de quem passou por experiências espirituais profundas. Muitos que tiveram experiências de quase morte relatam que a morte não é um evento traumático, mas um retorno a algo familiar, um estado de paz e compreensão. Essas pessoas dizem ter percebido que a vida continua e que a maneira como vivemos agora influencia o que encontraremos do outro lado. Elas falam sobre 3 aspectos essenciais. O medo da morte é uma ilusão. O que vem depois é algo maravilhoso e não precisamos temer. Nosso estado emocional e espiritual no presente molda nossa experiência na transição. Quanto mais vivermos com amor e gratidão, mais leve será essa passagem. Devemos nos preparar para esse momento cultivando a consciência, a compaixão e o desapego das ilusões materiais. Práticas para viver sem medo da morte. Se sabemos que a transição é inevitável, o que podemos fazer para vivê-la com serenidade? Aqui estão algumas práticas recomendadas por aqueles que passaram por experiências espirituais profundas e por estudiosos como Raymond Moody, meditação e consciência. A meditação nos ajuda a entender que somos mais do que nosso corpo físico. Muitas tradições espirituais ensinam que, ao acalmar a mente e se conectar com o presente, podemos sentir a continuidade da vida além da morte. Compaixão
e perdão. Muitos relatos de EQMs enfatizam que o que realmente importa é como tratamos os outros. Quem pratica o amor, o perdão e a bondade sente uma paz imensa na transição. Já aqueles que cultivam ódio e arrependimento podem experimentar dificuldades espirituais. Gratidão e aceitação. Aceitar a vida como ela é e agradecer por cada experiência nos prepara para partir sem arrependimentos. Pessoas que vivem com gratidão relatam um senso de leveza e harmonia que pode influenciar diretamente sua experiência após a morte. Como Raymond Moody acredita que devemos encarar a morte? Moody afirma que, ao compreendermos que a morte não é o fim, mas sim uma nova jornada, podemos viver com mais propósito e menos medo. Ele destaca que a transição não deve ser vista como algo trágico, mas como um processo natural. Precisamos mudar nossa perspectiva sobre a morte e vê-la como um despertar e não como uma perda. A melhor maneira de nos prepararmos é vivendo com significado, ajudando os outros e cultivando amor. Se realmente existe uma mensagem das forças superiores sobre a transição, talvez seja esta: não viva com medo da morte, viva com plenitude. E agora eu te pergunto, você está preparado para essa jornada? Agora que você ouviu esses relatos e descobriu o que Raymond Moody revelou sobre a transição, pare e reflita. Se a morte não é o fim, como você escolheria viver sua vida? Essa é uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como encaramos cada dia. Você está vivendo com propósito, amor e plenitude? Ou está desperdiçando seu tempo com medos, ressentimentos e preocupações que, no fim, não terão nenhuma importância? Agora eu quero saber de você. O que você acredita sobre a vida após a morte? Já teve alguma experiência inexplicável? Deixe seu comentário, eu lerei todos e tentarei responder o máximo possível. E me diga também, de onde você está assistindo esse vídeo? Vamos criar uma grande comunidade para debater esse mistério juntos.